Vamos continuar adorando a Deus, abrindo a nossa Bíblia em Romanos 8:31 e vamos declarar o cântico de vitória. Por quê? Porque quão grande é o nosso Deus, amém? Vamos declarar todos juntos esse cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também... Vocês estão aqui? Vamos declarar com força? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Você pode clamar bem alto este nome precioso. Cristo em nós é a esperança da glória. Então proclama: Cristo! 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 Cristo é o Filho do Deus vivo, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Declara isso: quão grande é o meu Deus. Declara com força, queridos: quão grande é o meu Deus. Oh, glória a Deus. Quem nos poderá separar desse amor? Quem nos poderá separar desse amor? Que tesouro precioso que nós temos, que tesouro precioso que nós temos. Cristo, 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 declara: Cristo, 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 declara com mais força: Cristo, 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 aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 3:11, 1 Coríntios 3:11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga comigo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. Esse é o tema da palavra de hoje. Exaltai a Cristo. Exaltai a Cristo. Queridos, nós temos que voltar aos fundamentos. Nós precisamos voltar ao fundamento da igreja. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. E esse fundamento chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Declara: Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além desse que está posto. Colossenses 2,
2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3. Diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo! Cristo! Declara: Cristo! Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. O profeta Oséias, da antiga aliança, declarou: o meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. E o apóstolo Paulo declara: o tesouro do conhecimento e da ciência é Cristo. Não nos falta mais conhecimento, porque nós temos Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. A igreja tem que voltar ao fundamento, e o fundamento é Cristo. Domingo, durante a adoração da igreja, nós estávamos exaltando a Cristo, nós estávamos exaltando a Cristo, e o Senhor me deu uma palavra naquele momento em que Ele estava curando e libertando pessoas, porque a igreja estava exaltando a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E enquanto nós exaltávamos a Cristo, Ele estava curando e libertando pessoas. Naquele momento, forças e poderes estavam caindo por terra. Forças e poderes. E eu perguntei ao Senhor: principados, potestades? E Ele me declarou: forças e poderes, não importa o nível, estão caindo por terra. Estão caindo por terra, enquanto a minha igreja me adora, enquanto a igreja exalta o meu nome, eu estou fazendo cair por terra forças e poderes. Você crê nisto? Crês tu isso? Crês tu isto? Você está vivo? Crês tu isto? E também o Senhor completou, dizendo o seguinte: eu estou tomando as rédeas da igreja. Eu estou tomando as rédeas da igreja. Eu estou retomando a direção da igreja. Eu estou tomando o controle da igreja. Quando nós ouvimos isso, dá a impressão: mas ele perdeu algum dia? Não, ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu a direção da igreja. Entretanto, muitos homens se levantaram. Muitos homens se levantaram. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo igreja local do Parque América. Eu estou dizendo a igreja geral. A igreja espalhada pelo mundo. A igreja corpo de Cristo. Muitos homens se levantaram, querendo roubar a glória que pertence a Ele. Querendo roubar o domínio que pertence a Ele. Querendo roubar os ensinamentos que pertencem a Ele. E nós vemos hoje o levante de muitos homens com muita psicologia, com os coaches da prosperidade, os coaches disso, os coaches daquilo. Nós vemos os homens indo estudar psicologia para entender a psique humana, para ajudar nos aconselhamentos, quando nós temos a solução de todos os problemas, quando nós temos a solução para tudo, e essa solução se chama Cristo. Oh, irmãos, quanto tempo nós estamos perdendo? Quanto tempo nós estamos perdendo olhando para tantas coisas? Hoje em dia com as redes sociais, hoje em dia com o YouTube, com o Facebook, são tantas lives, tanta gente ensinando, tanta gente procurando ensinamento, tanta gente procurando isso, procurando aquilo, quando nós não precisamos procurar nada. Nós temos o tesouro na nossa mão, o maior tesouro de todos está aqui: Cristo! Cristo! E Cristo e a palavra são um. É um só.
Onde eu acho Cristo? Na palavra. Na palavra. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Era sombra. Quem entende um pouco de engenharia é o CAD em 3D, né, ô Gilmar? Gilmar é perito em CAD. É um programa, um software de computador, onde você coloca todas as dimensões de um prédio, daquilo que você quer, e ele transforma aquilo numa visão. Pois o Antigo Testamento era o projeto de Deus, Deus mostrando o seu projeto. Profeta Isaías, no seu capítulo 6, ele declara: no ano em que morreu Uzias, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão daquilo que seria a igreja, daquilo que estava destinado para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Israel rejeitou foi destinado para nós, foi entregue para nós. E aquilo que era uma visão no Antigo Testamento, quando Jesus veio, se transformou em realidade. Se transformou em realidade. E Ele veio nos mostrar a glória do Pai como unigênito Filho de Deus. Cheio de graça e de verdade. Aquilo que nós tínhamos como sombra, aquilo que nós tínhamos como imagem, como um desejo, se tornou realidade em Cristo. E nós temos que entender o princípio do louvor e da adoração, mais a palavra, tudo tem que apontar para Cristo. Tudo tem que apontar para Cristo. E o Senhor me dizia o seguinte, que Ele vai derrubar tudo o que está construído fora do alicerce, fora do fundamento. Tudo que foi construído, e ontem eu aconselho vocês a assistirem a live do pastor Serginho de ontem, a pregação dele de ontem. Ele estava ministrando a palavra sobre graça, e de repente o Espírito de Deus tomou ele, e ele começou a profetizar, e ele até parou um pouco, falou: puxa Senhor, eu estava indo para um outro caminho, e eu estou mudando tudo, e teve que mudar, porque o Senhor disse que Ele vai remover o carnegão, Ele vai remover toda a impureza, tudo que veio de sujeira. Hebreus fala que nós precisamos atentar com mais diligência, tudo que nós temos ouvido, não é verdade? Mas nós temos que deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ah, mas pastor, eu vivo pecando. Não é isso, o pecado está aí, e muitas vezes nós estamos tirando os olhos de Jesus Cristo e olhando para as circunstâncias. Você sabe que incredulidade é pecado? Você sabe que incredulidade é pecado? E muitas vezes nós só nos arrepiamos por causa do adultério, da fornicação, mas tem algo que é muito comum, é incredulidade. Incredulidade é você dizer que Deus não é capaz de fazer. Deus não é capaz de fazer, mas não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diga: se eu crer, eu verei a glória de Deus. Deus fez essa promessa para Marta e Maria, quando Lázaro estava no túmulo, 4 dias morto. Diziam os judeus que até 3 dias era possível ressuscitar, 4º dia era impossível, já estava podre, já estava fedendo, pois Jesus chegou no 4º dia, no momento que era impossível. Na impossibilidade, Jesus chegou. Você está vivendo uma impossibilidade? Você está prestes a entrar numa impossibilidade? Não se preocupa. Não se avexa, não fica preocupado, não fica aflito. Jesus vai chegar, mas é no seu tempo dele, não é no seu, no tempo dele. Mas está difícil, está doendo, tá, mas é no tempo dele. Ele chega, no tempo
dele. Lázaro estava morto, 4 dias cheirando mal. Jesus chegou. Jesus chegou. Ele não atrasa, é no tempo dele. E ele vai derrubar tudo aquilo que o homem construiu fora do fundamento. Nós vamos ver nos próximos dias. Não vai demorar muito não. Nos próximos dias. Nos próximos dias. Nós temos um período de tempo em que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus como nós nunca vimos. O tão esperado e desejado avivamento que tem sido falado por anos, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Muitos milagres acontecerão, provisões e providências de Deus também. Provisões e providências de Deus também. Deus vai trazer recursos, mas não é para você comprar uma casa nova, não. Não é para você comprar um carro novo, não. Não é para você comprar um iPhone 13, 14, 15, não, Senhor. É para você pegar todo esse recurso e semear na obra de Deus, para que homens de Deus possam ser enviados para toda parte do mundo, para pregar o Evangelho, e então virá o fim. O fim está muito próximo. E Deus vai nos dar recursos. Deus vai dar recursos ao seu povo para enviar. Para de ficar chamando este vagabundo, aquele não trabalha, aquele não sei o que lá, porque você não sabe o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa. Deus não trabalha, Ele não tem que dar satisfações para você e nem para mim. Ele tem a sua maneira particular de trabalhar. Para de fazer julgamentos. O julgamento que você precisa fazer, você não faz. E o julgamento que deve ser feito, esse nós não fazemos. E o julgamento que não precisa ser feito, esse nós fazemos. Pois está na hora de nós voltarmos para o fundamento, e este fundamento é Cristo. Está na hora de nós olharmos para a palavra de Deus. Está na hora de nós voltarmos para a palavra de Deus. Quando o Senhor tem nos falado nesses últimos tempos acerca da graça, acerca da maravilhosa graça, nós precisamos atentar. Não é mensagem nova. Não é mensagem nova, é mensagem antiga. Mas nós nos desviamos da palavra de Deus, nós nos desviamos do fundamento, nós nos desviamos da fundação e começamos a construir paredes fora. Quem aqui é construtor? Tem algum construtor aqui ou alguém que já levantou paredes? Se você levantar paredes fora do alicerce, fora da fundação, você pode até atingir uma certa altura, mas vai acontecer que ela vai cair. E toda a estrutura, presta bem atenção nisso, toda a estrutura que foi edificada sem o Senhor, sem estar sobre este fundamento, será derrubado. E nós vamos ver nos próximos dias, muita gente que nós pensávamos ser alguma coisa, muita gente que nós pensávamos ser alguma coisa, infelizmente, vai ser posto de parte, porque edificou fora da rocha, edificou na areia. E o Senhor, por misericórdia, para que esses não se percam, para que esses não sejam condenados com os ímpios, o Senhor vai intervir, para que eles sejam salvos em nome de Jesus Cristo. Queridos, é muito sério tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. É muito sério os recados que nós temos ouvido da palavra de Deus. O louvor e a adoração têm sido colocado Cristo no centro. Tem que ser, e se não estiver sendo, tem que ser Cristo no centro. A pregação, todo pregador que subir aqui tem que colocar Cristo, começar em Cristo, colocar Cristo no meio e terminar em Cristo. Não temos outro caminho, nós não temos outra palavra a não ser Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. A nossa pregação, a nossa vida, o nosso ministério, os nossos cânticos, as nossas palavras tem que estar centrada em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus:
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Quem declarou isso? Apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, mas que se considerava um nada, um ninguém, um aborto. E ele disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E este homem que declarou isto, foi o homem escolhido por Deus, para levar o evangelho aos gentios. A igreja de Israel, a igreja de Jerusalém, recebeu uma ordem de Jesus Cristo. Ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, então, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pois eles ouviram Jesus, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, viram Jesus ainda mais 40 dias, viu Jesus sendo glorificado, receberam o Espírito Santo e permaneceram em Jerusalém. Não saíram de Jerusalém, contrariando a ordem de Jesus Cristo. Depois veio a perseguição iniciada pela morte de Estevão, e havia um homem que consentiu nesta morte. Este homem chamava Saulo. Este homem foi um vaso escolhido por Deus para aprender o que é sofrer por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. A este homem Jesus apareceu, não aquele Jesus que os apóstolos viram, com a glória que tinha aqui neste mundo. Pois esta glória que ele tinha aqui neste mundo, João 17 diz que ele deixou para a igreja. Está disponível para nós. Está disponível para nós. A glória que Jesus tinha aqui na terra foi deixada para nós, a igreja, e nós vamos fazer as mesmas obras, ou devemos fazer as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores do que aquelas. E João disse que se fossem colocado tudo aquilo que Jesus fez, não haveria livros na terra que coubessem tanto registro. E eu pergunto a você, queridos, nós estamos fazendo as mesmas obras que Jesus fez? Nós temos que fazer. Quando? Hoje, agora, já, nesse momento. E nós ainda vamos fazer maiores do que aquelas. É promessa. E este homem chamado Paulo, ele estava indo a caminho com ordens para perseguir os cristãos. E este homem teve uma visão. Ele não viu Jesus com a glória que ele tinha aqui. Ele viu Jesus com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele viu o Cristo glorificado. Ele viu o Cristo com todo o seu esplendor. Aquele Cristo que Apocalipse proclama. E no domingo à noite nós vimos aqui o pastor lendo Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Nós vimos Paulo viu aquele Cristo. E aquele homem que era perseguidor, foi colocado não mais como um perseguidor, ele foi colocado agora como um pregador do Evangelho. Aquele homem foi transformado radicalmente. E Gálatas 2:20 ele declara, o que ele declara? Vamos lá ver. E vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos lá ler Gálatas 2:20. Olha que declaração poderosa deste homem. Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vive aonde? Não, ele vive aonde? Na carne, irmãos, nesse corpo aqui. Nesse corpo aqui. Ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Vivendo neste tabernáculo, neste corpo, já não era mais Paulo que vivia, mas Cristo. O Cristo glorificado vive dentro de nós. E onde está o Cristo glorificado, não há espaço para o pecado. Não há espaço para o pecado foi abolido, o pecado foi exterminado, o pecado foi eliminado das nossas vidas. Não vivemos mais, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. E este Paulo, ele declarou, lá em 1 Coríntios 2,2, que nós lemos, que para ele só interessava uma coisa: Jesus Cristo e este crucificado. Mas você já reparou que a semelhança daquilo que Paulo declarou, até nos nossos dias, esta palavra da cruz é loucura para os que perecem? Até para aqueles que estão dentro da chamada igreja, a palavra da cruz é loucura. E nós vemos muitos movimentos querendo eliminar a palavra da cruz. Recentemente, alguns anos atrás, um grande pregador, se é que existe grande pregador, mas ele se acha que ele é grande, americano, o pai morreu, o filho herdou a igreja, a denominação que o pai dirigia, e o pai era um homem de Deus, um homem sério, o filho herdou, e aquilo explodiu, cresceu, passou a se tornar a maior denominação dos Estados Unidos, com uma frequência de domingo de manhã em torno de 15 mil pessoas. Isso nos Estados Unidos é um absurdo, uma coisa dessa. Eu vi isso em África, mas nos Estados Unidos é um absurdo. E perguntaram para aquele homem: o que você fez de diferente do seu pai? O seu pai pregou tantos anos o evangelho, mas ele nunca encheu a igreja desse jeito. Ele tinha uma igreja grande, mas não dessa dimensão. E o homem disse com toda a classe: eu aboli os assuntos difíceis da Bíblia, polêmicos da Bíblia. Então eu não prego mais os assuntos polêmicos. E o repórter, assuntos polêmicos, mas a Bíblia tem assuntos polêmicos? Cita aí algum exemplo. Cruz, falar em crucificação, em morte, sangue, beber o sangue, comer a carne. Nós somos canibais por acaso? Beber o sangue, nós somos vampiros? O que essa geração vai pensar quando um pregador diz: nós temos que beber o sangue, ou nós temos que comer a carne? A pensar que nós somos canibais e vampiros? Eu tirei tudo isso. Então hoje eu prego em que as pessoas, elas vêm cansadas do mundo, e elas vêm ao domingo de manhã para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, para continuar a semana mais animado. E foi assim que eu enchi a igreja. E é isso que Paulo já declarava no passado. Há muito tempo Paulo já declarou isso, em 1 Coríntios capítulo 1. O que é que ele disse? Do versículo 18 até o 24. E é exatamente o que nós estamos vendo também nos nossos dias. É uma imitação daquela época. 1 Coríntios 1, 18 a 24, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Oh, queridos, nós às vezes, nós nos encantamos tanto com a sabedoria dos homens. Quando alguém publica alguma coisa, olha, os cientistas confirmaram que a travessia do Mar Vermelho foi verdadeira, porque encontraram alguns resquícios dos carros do faraó, rodas de ouro. O povo, olha, está vendo? Até o mundo está confirmando isso. E nós precisamos desse tipo de confirmação. Nós precisamos disso. Olhe, a arca de Noé apareceu lá no Monte Ararat, o gelo está derretendo e os cientistas estão confirmando que realmente a arca existiu. E nós precisamos disso para saber que a arca existiu. Nós precisamos disso. Nós precisamos de prova para dizer que dinossauro existiu. Nós precisamos de prova para dizer que o homem das cavernas existiu. Isso a gente precisa de prova. Nós precisamos de prova para dizer que o homem vem do macaco, só se for a família do cientista. Mas nós, queridos, nós temos a palavra de Deus que nos atesta. É a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E por que nós temos que ficar correndo atrás dos conceitos dos homens? Por que nós temos que trazer conceitos dos homens para a nossa vida? Por que nós temos que trazer conceitos dos homens para a igreja? Até o mundo está assustado com a Rede Globo. Hoje é considerada a TV assassina, a TV fúnebre, porque só fala em morte, morte. Mas há quanto tempo eles só falam em morte? Agora que as pessoas descobriram que a TV Globo só fala em morte, só fala em adultério. Há quantos anos isto? Mas em muitas casas que se vai, está ligada na TV morte, na TV adultério. E depois nós nos queixamos, por que acontecem as coisas? Por quê? Por que meu filho fica assim? Por que meu filho fica assado? Oh, nós não temos que trazer estas coisas. Nós temos Cristo, a esperança da glória. Nós temos Cristo, o tesouro da ciência e do conhecimento. Nós temos Cristo, a fonte de vida, a fonte de águas vivas. Jeremias, profeta Jeremias, no seu capítulo 2, ele anteviu a situação da igreja. O meu povo me fez duas maldades, a mim me deixaram. Quem sou eu? 2 e 3. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retém as águas. Não retém as águas. E muitas vezes nós nos queixamos, por que as pessoas não retêm? Por que as pessoas não retêm? Queridos, basta nós olharmos para a igreja primitiva, como que a igreja primitiva ganhou o mundo de então. O mundo daquela época foi alcançado pela pregação do Evangelho. Paulo já estava indo para outros cantos, porque aquela região toda dele lá já estava sendo ganha. E Paulo disse, eu preciso ir para outro lugar. Ele já planejava ir para a Espanha. Pensava passar em Roma, a caminho da Espanha, para levantar uma oferta com os irmãos de Roma, para levar para o povo necessitado da Espanha. E dizem em Portugal que irmãos chegaram em Portugal naquela época. Ainda não existia Portugal, mas o Evangelho chegou a Portugal, porque os romanos estavam lá. Haviam judeus naquela época, o Evangelho chegou lá onde hoje é Portugal. Olha só, queridos, olha só, naquela época não tinha internet. Hoje nós temos os santos que estão aqui e os santos que estão vendo em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Mas naquela época não tinha nada disso. O mundo conhecido da época foi atingido pelo poder do Evangelho. E qual era a pregação deles? Qual era a pregação deles? Cristo, Cristo, e este crucificado. O mundo da época foi alcançado pela pregação com um único tema, Cristo. Hoje nós temos diversos temas. Hoje nós temos diversos sistemas. Hoje nós temos diversos cursos. Hoje nós temos... Tudo é benéfico? Tudo é bem-vindo? Claro que sim. Óbvio que sim. Mas nada disso pode substituir a tônica principal,
Cristo, 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 diga comigo, Cristo, 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 fala mais forte, Cristo, este é o nome de glória, Cristo. O inferno estremece com esse nome, é o único nome que faz estremecer o inferno. Os demônios declararam: bem sei quem é Cristo, bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? E os demônios arremeteram contra aqueles rapazes. Já pensou, queridos, ser conhecido do céu e ser conhecido do inferno? Que coisa! Paulo era conhecido do céu, porque ele teve visões que não era lícito contar, e ele era conhecido do inferno. Pensa nisso. Eu tenho pensado nisso. Eu sou conhecido no céu, eu sou conhecido no inferno. Pensa nisso. Nós estamos há quantos anos? 30 anos, 20 anos, não sei quanto tempo você tem. Somos conhecidos. Está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de nós nos levantarmos. Aliás, não está na hora, passou da hora. Porque o Senhor está dizendo: eu estou tomando as rédeas da igreja, eu estou tomando as rédeas da igreja e sou eu que vou fazer. E Ele vai mesmo fazer, porque Ele está preparando a igreja para os últimos tempos, para o último período. O Senhor agora está preparando a igreja para o último período. Pois eu tenho um conselho a você: atenta para a pregação, atenta para aquilo que tem sido falado. Presta muita atenção ao que tem sido falado. Presta muita atenção. Presta muita atenção para que você possa ter a revelação de quem é Cristo. Presta muita atenção ao que você tem ouvido, ao que você tem lido, para que você tenha a revelação de quem é Cristo. Esta foi a oração de Paulo que ele fez pela igreja. Na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 até o 23, nós vamos ler. Efésios 1, 17 a 23, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos muito preocupados em declarar que Ele é o dono do ouro e da prata. Ouro e prata não é nada. Não é nada. Nós temos uma herança composta das riquezas da glória. As riquezas da glória. E riquezas da glória não é ouro e prata. Riquezas da glória é o conhecimento de Cristo. E ele diz: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. Olha o que nós temos à nossa disposição: uma herança e a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tudo aquilo que pertence a Jesus Cristo, toda plenitude,
toda a herança, toda a sobreexcelente grandeza do seu poder está disponível para eu e você. Está disponível para nós. Diga, está disponível para mim. A soma está disponível para mim. Não saia daqui hoje pobre não, queridos. Não saia daqui hoje roubado não. Creia na palavra, é para você. É para você, é para mim, é para nós. Vamos tirar os olhos das coisas da terra. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Quem é Cristo? Quem é Cristo? O que você responde? Quem é Cristo? Pedro declarou em Mateus 16:16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do pastor Francisco, que ele sempre declara isso com uma força tão grande. Eu queria que você declarasse, Francisco, com aquela força que você tem. Aleluia! Toda vez que eu leio esse texto, a voz do pastor Francisco vem na minha mente, declarando isto. E em João 6,65, falando do mesmo texto, João 6, 68 e 69. Quando Jesus fez uma pergunta muito difícil para os discípulos. Alguns abandonaram a Jesus depois da sua pregação, e ele virou para os 12 e disse: e vocês não vão não? Vocês também não vão não? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quem é Cristo? O Filho de Deus vivo, do Deus vivo, queridos. E nós somos o corpo deste Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Você acha que ele tem prazer de ver o seu corpo capengando, o seu corpo mancando, o seu corpo coxeando, o seu corpo sendo levado em roda por todo o vento de doutrina, como diz Tiago? Elias perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mas Tiago disse: até quando vocês vão ser levados por todo o vento de doutrina? Tem falta de sabedoria? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado de um lado para outro. O que duvida, é por isso que a gente vê tanto irmão sendo jogado de um lado para outro. Porque duvida, e a incredulidade é pecado. E nós temos à disposição um tesouro imenso, e este Cristo poderoso. Apocalipse 15, 3 e 4, e eu já estou concluindo, só lendo apenas mais um versículo depois, e eu vou concluir. Apocalipse 15, 3 e 4, e ele diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este é o nosso Cristo. Este é o nosso Cristo. E Colossenses 1, 15 a 19, Colossenses 1, 15 a 19 diz: o qual é a imagem do Deus invisível. O Pai ninguém nunca viu, mas Deus o Filho o fez conhecer o Pai.
o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Oh, queridos, que você saia daqui hoje enriquecido pela palavra de Deus, tomando posse desta palavra e declarando com toda a sua força: chega de pobreza, eu me recuso a viver na sombra, eu quero viver na luz, eu não quero mais viver na sombra, chega de sombra, chega de sombra, viva na luz, e esta luz imarcessível é Cristo, Jesus Cristo. Jesus veio, a sua missão foi evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a nossa missão. Declara comigo: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é hoje, agora, é hoje e agora. Este é o tempo determinado por Deus. Diga comigo: este é o tempo determinado por Deus. Diga para o seu irmão: este é o tempo determinado por Deus. É hoje e agora. Abra os seus ouvidos e ouça. Abra os seus ouvidos e ouça. Atenta para esta palavra da graça. Atenta. Atenta, porque são os fundamentos da igreja que estão sendo recolocados no seu devido lugar. Lá em Santos, tem os prédios tortos, bem tortos, porque teve problema nas suas fundações. A igreja está torta? Não, a igreja está de pé. O que está torto são as denominações. As denominações é que estão tortas, e elas precisam ser corrigidas para fazerem parte da igreja. Aquelas que não aceitarem ser corrigidas, essas não fazem parte da igreja. Mas as que fazem parte da igreja, essas permitem que o construtor coloque de novo, derrube as paredes que estão fora da fundação e coloque o prédio no seu devido prumo, no seu devido lugar. É isso que o Senhor está fazendo com a igreja nesses dias. Por isso que louvor, adoração e mensagem, e a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, tudo tem que apontar para Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz.